Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nilza. Veja bem, pessoal, na última aula, vocês trabalharam com a professora Anne gráficos estatísticos. E nós vamos continuar ainda conversando por algumas aulas a respeito deles. Já está com seu caderno de matemática? Se ainda não estiver, vou te dar um tempinho para que você possa estar providenciando o caderno de matemática, lápis, borracha, régua e uma caneta, se você preferir, ok? Vou dar um minutinho a vocês. Tudo prontinho, pessoal? Material já providenciado para a nossa aula? Então vamos lá. Bom, agora relembrando um pouquinho do que vocês estudaram lá na aula passada com a professora Anne. Lembram-se disso? A professora Anne trabalhou com vocês a respeito de gráficos estatísticos. Se lembram, pessoal? A professora Anne apresentou gráfico de barras, gráfico de coluna, gráfico de linha, gráfico de setores e o gráfico de pictograma. Foi legal? Gostaram de trabalhar a respeito de gráfico? Eu vi que vocês, inclusive, construíram um gráfico em seu caderno. Como é que ficou essa construção do gráfico de vocês? Curtiram fazer essa atividade? Muito bem, pessoal. Havia uma tarefa que vocês tinham que realizar lá na aula passada. Ele pedia para que vocês construíssem uma tabela com as informações do gráfico que está apresentado. Fizeram essa tarefa? Esse gráfico representa os casos de racismo no futebol brasileiro. Você sabe o que quer dizer racismo? Já vivenciou alguma situação de racismo ou já presenciou algum ato racista com alguma pessoa que você conheça? Ou até mesmo que você nunca tenha visto? É importante nós conversarmos sobre isso, assim como é importante nós estarmos observando as informações que são apresentadas nesse gráfico. Esse gráfico apresentado na aula passada, ele traz os dados desde o ano de 2014 até o ano de 2019. Outra informação importante. Quando nós olhamos para um gráfico, como estamos fazendo a leitura desse gráfico, é importante que estejamos observando de onde esse gráfico foi retirado as informações. No caso do gráfico que fala do racismo no futebol brasileiro, as informações foram retiradas do Observatório do Racismo no Futebol Brasileiro. Imagino que essa tabela de vocês já esteja pronta. Vamos fazer a conferência se vocês fizeram corretamente, ok? Como ficou essa tabela realizada por vocês aí no caderno? Está igual à tabela que eu trouxe? Vamos observar? Nós temos duas informações no gráfico de colunas. Nós temos a informação que está na linha horizontal, que se refere aos dados qualitativos. No caso desse gráfico, os dados qualitativos correspondem aos anos apresentados no gráfico. E quando olhamos para a linha vertical, nós temos os dados que correspondem aos dados quantitativos, que no caso do nosso gráfico corresponde ao número de casos. Os anos apresentados no nosso gráfico correspondem aos anos de 2014, 2015, 2016, 2017,
2018 e 2019. Na mesma linha, eu tenho que apresentar a quantidade desse número de casos. Essas informações vocês tinham com certa clareza no gráfico apresentado. Então, era só observar o gráfico, qual era a quantidade apresentada em cada coluna e trazer essa informação aqui para a nossa tabela. Ficou certo? No caderno de vocês está com as mesmas informações que eu estou apresentando ali na tabela? Eu vou dar um tempinho para que vocês façam essa conferência em seu caderno. Ok, pessoal? Conferência realizada em seu caderno? Que ótimo! Vamos dar continuidade na nossa aula agora. Eu trouxe novamente esse gráfico que trata dos casos de racismo no futebol brasileiro. Observe então agora, ou no gráfico, ou na tabela que vocês acabaram de conferir em seu caderno, e responda as seguintes questões abaixo em seu caderno, ok? Em que ano houve o maior número de casos? Observem no gráfico ou na tabela e responda a esta questão. Vou dar um tempinho para que vocês façam esse registro em seu caderno.
pessoal? Já responderam em seu caderno? Então agora vamos para a próxima pergunta. Em que ano houve o menor número de casos? Observem novamente a tabela ou o gráfico, copiem a pergunta em seu caderno e responda. Vou dar mais um tempinho para vocês. Prontinho, pessoal? Responderam a questão da letra B? Já responderam aí no caderno em que ano houve o menor número de casos? Então vamos para a terceira questão, analisando esse gráfico que trata sobre o racismo no futebol brasileiro. Houve um acréscimo considerável no número de casos no ano de 2018 para o ano de 2019. De quanto foi esse acréscimo? Observem na tabela ou no gráfico, realize esse cálculo mental ou faça o seu registro no seu caderno e vamos fazer a conferência daqui a pouquinho. Vou dar um tempinho para que vocês possam resolver.
Pronto, pessoal? Terminaram? Então vamos agora para a nossa correção. É importante nós observarmos que nem sempre, quando vocês estão resolvendo um cálculo matemático, vocês estão fazendo registros em seu caderno. Isso não é tão necessário assim. O importante, e lembrem-se disso, é que vocês estejam compreendendo e resolvendo o cálculo, muitas das vezes mental. Ok, pessoal? A questão da letra A trazia a seguinte pergunta: em que ano houve o maior número de casos? Quando nós olhamos para um gráfico de colunas ou um gráfico de barras, é extremamente fácil de estarmos percebendo essas informações no gráfico, né? Observando esse gráfico que trata do racismo no futebol brasileiro, quando olhamos ele com todas as suas informações, logo percebemos que no ano de 2019, a coluna que corresponde a este ano é a maior que está apresentada. Isso indica que foi no ano de 2019 que houveram os maiores casos de racismo no futebol brasileiro. Mas também, pessoal, é importante que nós estejamos fazendo algumas outras considerações quando analisamos um gráfico. Por exemplo, olhando na linha vertical do gráfico, nós temos ali os dados quantitativos. Esses dados quantitativos se referem ao número de casos. Observem que a primeira numeração apresentada é o 0, aí nós temos na sequência o 10, o 20, o 30, o 40, o 50 e o 60. Vocês perceberam que a cada numeração, a quantidade representada para esse gráfico está de 10 em 10. Isso não é uma regra. Esta é a forma que foi apresentado este gráfico. Mas é importante nós estarmos analisando cada vez que fazemos a leitura de um gráfico de colunas, ou um gráfico de barras, ou de qualquer outro gráfico que seja apresentado. Observem também que no ano de 2014, houveram 20 casos de racismo no futebol brasileiro. É fácil perceber que existe uma linha que vai desde o numeral 20, que está representado na linha vertical, e que passa exatamente na extremidade da coluna que corresponde ao ano de 2014. Quando olhamos para o ano de 2016, a quantidade de casos de racismo neste ano foram de 25 casos. Olhando para os dados quantitativos do gráfico, que estão apresentados na linha vertical, percebam que a numeração 25 não está identificada no gráfico, mas ela está na metade entre o 20 e o 30, ou seja, ela corresponde na reta numérica ao 25. Quando observamos no ano de 2015, houveram 35 casos de racismo no futebol brasileiro. A mesma situação do ano de 2015 aconteceu no ano de 2016. A numeração que corresponde ao número de casos no ano de 2015 também não estava identificado quando olhamos na linha vertical do nosso gráfico. Mas ela também corresponde à metade entre o 30 e o 40. A mesma situação acontece nos anos de 2017 e no ano de 2018. Observem que no ano de 2017 houveram 43 casos de racismo e no ano de 2018 ocorreram 44 casos de racismo. 43 está muito próximo da metade entre o 40 e o 50. Observem que a reta traçada, ela está quase correspondendo à metade entre o 40 e o 50.
ela está um pouquinho abaixo do que seria a identificação do 45. E no caso do ano de 2019, né, que é o ano em que houve o maior número de casos, ocorrendo 56 situações de racismo no futebol brasileiro, o 56 está uma unidade acima da metade entre os 50 e os 60. De forma que, quando traçamos a reta imaginária ali, ela está um pouquinho acima da metade. Essas são informações que são importantes nós estarmos observando, comparando, analisando e fazendo a leitura quando estamos identificando quais são os dados que um gráfico nos traz, ok? Mas, respondendo a nossa questão, o ano em que houve o maior número de casos de racismo no futebol brasileiro corresponde ao ano de 2019. No seu caderno, eu tenho certeza de que também está correto. Vamos fazer agora a correção da letra B. Na letra B, havia a seguinte pergunta: em que ano houve o menor número de casos? Então, novamente, nós fazemos a observação do gráfico, traçamos as retas todas novamente no nosso gráfico, identificando a linha imaginária do 20, que corresponde à linha vertical de nosso gráfico, a do 25, a do 35, que corresponde ao ano de 2015, a do 43 e 44, e a linha imaginária que corresponde ao 56. Imagino que ficou muito fácil para vocês estarem observando qual é a coluna que está numa menor representação. Você colocou lá em seu caderno que foi referente ao ano de 2014? Muito bem. Você já está conseguindo fazer a interpretação de um gráfico estatístico. Então, o ano em que houve o menor número de casos foi o ano de 2014. Vamos conferir agora a letra C. Na letra C, houve um acréscimo considerável no número de casos do ano de 2018 para o ano de 2019. De quanto foi esse acréscimo? Precisamos analisar apenas olhando para o ano de 2018 e para o ano de 2019. Olhem só, pessoal. No ano de 2018, houveram 44 casos de racismo no futebol. No ano de 2019, houveram 56 casos de racismo. Houve um grande acréscimo ali. Como é que vocês fizeram esse cálculo lá no caderno de vocês? Fizeram de uma forma de cálculo mental, de raciocínio mental, como a professora apresentou? Ou você fez um formato diferente? Vou mostrar para vocês uma outra maneira de estar fazendo esse cálculo. Olhem só. No ano de 2018, houveram 44 casos de racismo. Vou ajudar vocês a pensar de uma maneira bem prática. Vamos pensar a partir do 44 até chegarmos no 50. Então, vamos colocar lá o 45, o 46, o 47, o 48, o 49 e o 50. Bom, do 44 até o 50, nós já temos aqui 6 algarismos. Agora, nós vamos continuar este nosso cálculo a partir dos 50. E vamos até chegar aos 56. Olhem só. Até os 50, eu já tenho representado aqui.
E neste total aqui, eu já tenho 6 unidades. Aí nós vamos continuar. No 51, 52, 53, 54, 55 e 56. Eu tenho aqui mais 6 unidades. E aí eu vou juntar, eu vou somar as 6 unidades que eu apresentei do 45 até o 50, com as outras 6 unidades do 51 até o 56. Aí eu vou ter 6 mais 6, que vai chegar ao total de 12 unidades. Ou seja, isso quer dizer que do ano de 2018 para o ano de 2019, houve um acréscimo de 12 casos de racismo no futebol brasileiro a mais. Isso é preocupante, não é, pessoal? Professora, ainda estou com dificuldade de entender qual foi a forma que você resolveu. Então, eu trouxe um outro exemplo. Alguns estudantes gostam de, ao resolver um cálculo que nós precisamos encontrar a diferença, armando uma operação de subtração. Bom, neste caso, nós temos ali uma operação de subtração. É importante estarmos observando que sempre que vamos realizar uma operação de subtração, o valor maior precisa sempre estar apresentado na linha de cima. O ano de 2019 foi o ano em que houve o maior número de casos. Então, o 56 fica na linha de cima e o 44 fica na linha de baixo. E aí vamos resolver a nossa subtração. 6 menos 4 é igual a 2. E 5 menos 4 é igual a 1. Vocês perceberam que existem variadas maneiras de nós estarmos resolvendo uma situação, problema, e encontrando o nosso resultado. O caminho que você percorreu, desde que você também tenha chego ao resultado correto, não é importante. Todas as maneiras de se resolver um cálculo precisam ser consideradas e respeitadas. Vou dar um minutinho para que vocês apenas façam essa conferência no caderno, se a resposta está correta. Pronto, pessoal? Vamos para mais uma atividade de matemática agora, ok?
Bom, no ano de 2020, ainda segundo a mesma fonte do gráfico apresentado na aula passada, que é o Observatório do Racismo no Futebol Brasileiro, foram registrados 15 casos de racismo. Houve uma diminuição extremamente considerável nesse ano de 2020. Você tem ideia do porquê que ocorreram menos casos de racismo no ano de 2020? Lembrando que a pandemia ela começou aqui no Paraná no mês de março. Houve uma grande participação da imprensa, uma grande divulgação a respeito dos casos de racismo que estavam ocorrendo e que tiveram um grande acréscimo no ano de 2019. Isso contribuiu para que no ano de 2020 houvesse uma diminuição no número de casos. Mas não é tanto pela questão da conscientização, mas principalmente pela questão da pandemia, onde vários jogos foram cancelados, deixaram de ser realizados e muitos dos jogos que aconteceram foi com uma redução de público e em grande parte nem ocorreram esses públicos. E isso fez com que o número de casos tivesse essa redução. Mas voltando à nossa questão, pessoal, no ano de 2020, segundo o Observatório do Racismo no Futebol Brasileiro, foram registrados 15 casos. Considerando esta informação e as demais apresentadas no gráfico, em seu caderno, calcule o número de casos de racismo divulgados nos últimos 5 anos. E quando digo a vocês nos últimos 5 anos, é importante que você esteja se lembrando que o ano de 2020 ele precisa entrar nesse cálculo que você vai realizar. Então, você vai precisar realizar um cálculo onde você vai incluir o ano de 2020, que houve o menor número de casos no racismo, o ano de 2019, o ano de 2018, o ano de 2017 e o ano de 2016. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam estar realizando esse cálculo em seu caderno da maneira que você tem a maior facilidade e depois a gente faz a conferência. Prontinho, pessoal? Já descobriram qual foi o total de casos que ocorreram nos últimos 5 anos?
eu deixei uma dica ali para você. Já identifiquei os anos de 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016. Inclusive, já deixei anotado o número de casos. Facilitei a sua vida, não foi? E agora, como ficou esse teu cálculo? Qual foi o resultado final que você encontrou? Você fez uma operação mental onde você somou todos esses números de casos? Ou você fez em partes? Eu vou estar demonstrando para vocês duas maneiras diferentes, mas é claro que pode haver uma terceira maneira de estar resolvendo, uma quarta ou outras também. Considerei para estar resolvendo este cálculo da maneira mais simples, aonde eu vou estar sempre completando dezenas. Observem que eu peguei o ano de 2020 e peguei o ano de 2016, pela simples razão de que o numeral da casa da unidade nesses 2 anos é o 5, e a soma de 5 mais 5 é 10. Então, 25 com 5 do 2020 dá 30. 30 mais 10 vai dar 40. Você também fez dessa maneira ou fez de uma forma diferente? A soma vai dar 40. Mas vou apresentar a vocês uma outra maneira de estar também resolvendo essa adição. Observem, alunos, que eu armei esta operação. Coloquei a quantidade 15, que corresponde ao ano de 2020, em cima, e coloquei o 25 embaixo. Quando nós falamos de uma operação de adição, é indiferente se o valor que vai em cima, na primeira parcela, ou o valor da segunda parcela, se ele é maior ou é menor. Mas esta observação só é considerada indiferente quando nós falamos da operação de adição, ok? Bom, mas resolvendo, 5 mais 5 vai dar 10. O 0 vai na casa da unidade. O 1, ele faz parte da dezena, então ele vai para a coluna da dezena. E aí eu tenho que somar uma dezena, mais 2 dezenas. A soma de 1 mais 2 é igual a 4. Este resultado eu já havia apresentado a vocês, só que num raciocínio mental. Se você fez de uma forma ou se você fez da outra, desde que tenha dado o resultado 40, está tudo bem. Mas nós ainda não terminamos, nós apenas calculamos referente ao ano de 2020 e referente ao ano de 2016. Vamos agora para a soma do ano de 2019 com o ano de 2018. Observem que se eu pegar apenas o numeral que está na casa da unidade, eu também vou formar uma dezena completa, pois 6 mais 4 é 10. 10 mais o 50 mais o 40 dá um total de 100. Professora, está difícil de eu entender desta forma. Tudo bem. Vou também representar esta operação usando armar a operação. Veja, 6 mais 4 vai dar 10. O 0 fica na casa da unidade e o 1, que corresponde à dezena, ele vai para a coluna da dezena. Aí eu preciso somar 1 mais 5 mais 4. 1 mais 5 mais 4 é igual a 10. Então, a soma de 56 mais 44 é 100. Bom, o 43, que corresponde ao ano de 2017,
Eu deixei ele apenas para ser acrescentado. Ou seja, preciso somar agora o resultado 40 com o resultado 100 e o resultado 43 dará 183. Isto quer dizer que nos últimos 5 anos houveram 183 casos de racismo no futebol brasileiro. Pensando, gente, que o racismo nada mais é do que um ato de discriminação e de preconceito pelo fato de uma raça, de uma etnia racial, é uma questão que nós precisamos estar considerando e sempre que possível nós devemos estar nos opondo a esse tipo de situação. Você concorda comigo? Acredito que sim. Bom, então o nosso resultado é 183, né? E esse é o total de casos em relação aos últimos 5 anos. O que quero deixar de observação em nossa aula de hoje é de que o combate ao racismo, pessoal, é uma luta diária e que deveria ser de todos, de todas as pessoas. Não podemos discriminar ninguém e nem ser preconceituosos com pessoas apenas porque a consideramos diferente de nós. Racismo não se tolera. Racismo se combate. Na próxima aula, nós vamos continuar trabalhando a respeito de gráficos estatísticos, mas vamos estar abordando um outro tema também polêmico e que precisamos estar sempre debatendo. Estaremos conversando a respeito do feminicídio. Você sabe o que é feminicídio? Procure estar pesquisando a respeito do feminicídio e, se você quiser, esteja encaminhando esse vídeo para a sua professora, ou uma frase, ou um texto falando sobre o feminicídio, que eu terei o maior prazer em estar lendo e compartilhando, se possível, numa próxima aula. Espero que vocês continuem se cuidando e até a próxima aula, pessoal. A família Folhas está de volta com um recado para você. Descartar errado, nem pensar. Tome cuidado ao separar. Lixo que não é lixo, não pode misturar. Faça a sua parte, vamos lá. Todos juntos cooperar. O mundo vai agradecer se você se reciclar. Lixo que não é lixo, não vai pro lixo. Separe. A família Folhas voltou para ajudar todos os curitibinhas a separar melhor o lixo. Esse é mais um presente no aniversário da nossa querida cidade. Lixo que não é lixo, não vai pro lixo. Separe. Prefeitura de Curitiba, 329 anos. Orgulho de ser.